falar de um assunto que eu recebi aqui no meu Instagram. E é a primeira vez que eu vou fazer um react desse conteúdo daqui. E, pô, tô feliz demais porque é um canal que eu gosto muito, que é o Quadrinhos na Sarjeta, tá? Então, vamos falar de um assunto. Professor Xavier, Magneto, Martin Luther King, Malcolm X e questões políticas e quadrinhos. Então, vamos deixar aqui o link. Pra quem não sabe, só um disclaimer. Eu sou muito fã do Link, tá? Então, talvez eu esteja muito enviesado. Então, se eu tiver aqui falar muito bem no conteúdo dele, saibam que eu sou muito fã, tá? Então, já deixo isso avisado, tá bom? Avisadinho pra vocês que eu sou o cachorrinha do Link, tá? O Xavier é Martin Luther King, Magneto é Malcolm X e você está sendo feito de otário. Volta e meia retorna a fake de que Stan Lee criou os X-Men em 1963 como uma analogia aos movimentos dos direitos civis nos Estados Unidos. Líderes como Martin Luther King e Malcolm X tinham abordagens distintas para enfrentar o racismo. King, um pastor batista, defendia a não violência e a integração racial. Já Malcolm X, especialmente em sua fase na nação do Islã, promovia o nacionalismo negro e a autodefesa contra a opressão branca. Daí que supostamente, o professor Xavier, que busca a integração dos mutantes, seria King, e Magneto, que tem uma postura mais agressiva e excludente, seria Malcolm X. Mas essa comparação está errada em vários níveis. Primeiro porque os X-Men, criados por Stan Lee e Jack Kirby, eram no começo uma super equipe de jovens que buscavam se mostrar úteis para a sociedade a partir dos ensinamentos de um professor. As mutações tinham mais a ver com puberdade e adolescentes aprendendo a ser adultos úteis e responsáveis. O preconceito aos mutantes não era o foco principal, e as analogias a uma determinada minoria, quando havia, parecia ter mais a ver com judeus do que com pessoas negras. Cabe lembrar, Lee e Kirby eram judeus. Além disso, a comparação é ruim por motivos históricos. O professor Xavier esconde da sociedade que é mutante. Luther King por acaso escondia que era negro? Já Magneto vai se tornando um supremacista mutante, uma postura que Malcolm X nunca teve em relação ao afro-americano. Então, de onde esse papo surgiu? É algo de décadas depois da criação dos personagens. Tem a ver com as histórias de Chris Claremont, a partir dos anos 70, e com comentários na mídia, às vezes do próprio Stan Lee, dizendo que era possível pensar os X-Men como uma minoria racial. Sacaram? Dá pra ver metáforas, mas não quer dizer que os X-Men, Professor X ou Magneto, sejam fulano ou beltrano. Ficou claro ou quer que eu desenhe? Professor... Pra quem não conhece Quadrinhos na Sarjeta, pô, é um conteúdo muito legal. Eu gosto muito das lives do Link, gosto muito do conteúdo dele, tô sempre assistindo, muito fã do trabalho dele, tá? E aqui, a gente precisa entrar numa seara, né? Porque aqui o William já vem. Ah, lá vem o papo que os X-Men tem a ver com política, por isso que eu não leio os balões, só gosto quando eles trocam soco, pá, 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 pá. Essa realmente é uma treta muito grande que, assim... A gente precisa entender o contexto que muitos dos quadrinhos foram inventados na época em que eles foram inventados. No começo, os quadrinhos, quando eles foram inventados, eles eram escapismo puro, tá, gente? Eles eram escapismo puro. Eles eram uma parada pra trocar soquinho, chutinho. E tinham pouquíssima questão de política em quadrinhos de super-herói na época, principalmente por causa do Comics Code Authority, tá? O CMMA, que quem assistiu os filmes do Homem-Aranha no Aranhaverso deve ter visto isso daqui, ó, aparecendo no começo dos filmes, que é uma brincadeira, né? Inclusive tem um vídeo aqui, ó, acho que esse aqui é do Quadrinhos na Sarjeta, não sei de onde é. Mas assim, o Comics Authority, né, ele não é de um canal nada a ver. Esse código daqui que foi criado, foi um código criado ali durante o macartismo, que ele causou muito problema pros quadrinhos na época. Essa parada só foi ser desafiada e só foi ser trocada, sei lá pela década de 70, que foi onde as coisas começaram a ser questionadas e o Comics Authority caiu, né? O Comics Code Authority. Porque ele era um código de quadrinhos que ele ferrou com muitas histórias de terror. Ele ferrou o Batman. Tinha muita coisa falando que o Batman era pederasta, que a relação dele com o Robin era errado. Tinha muita perseguição de comunista. Agora imagina se a Marvel me lançasse um quadrinhos com o Comics Code Authority rolando e ele metesse ali, of the King, the Power, the Best. Se ele metesse ali do nada um personagem lutando pelos direitos civis num quadrinho feito pra criança, né? Ia dar um puta quebra-pau na época, né? Isso não existiriam, tá? Isso não existiriam.
Antes de continuar esse vídeo daqui, quero lembrar vocês de deixar o seu like, se inscrever no canal e, se possível, compartilhar esse vídeo daqui no WhatsApp, Telegram, Discord, no seu Insta, me marcando EdsonHCS, que ajuda muito a gente a disseminar a palavra aqui deste canal. E quero avisar também que a gente tem um cupom lá na Growth. Você que tá querendo treinar e prescrever um amor, você que tá querendo descontar a raiva do seu chefe, você que tá querendo só felicidade química através de exercícios físicos, você pode comprar a sua creatina, você pode comprar o seu whey protein, a sua betalanina, ou você pode comprar uma camiseta incrível como essa daqui da Growth lá nos meus queridos da Growth Suplementos, e você pode usar o cupom GENETICA na Growth. Sim, o cupom funciona, não é meme. Use o cupom GENETICA lá na Growth e ajude aqui a firma a continuar produzindo conteúdo na internet. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Existe um subtexto em muitas das histórias da Marvel? Existe. As histórias da Marvel, elas tinham um viés muito mais humano do que muitas das histórias da DC na sua época? Sim, né? As histórias da DC eram mais velhas, elas tinham muito uma coisa que ela era de prata, aquela coisa do herói antigo. Mas foi a partir da década de 70, quando já tinha um movimento da contracultura, quando muita gente da contracultura chegou nos quadrinhos, que essa coisa começou a crescer. Se você pegar pra ler as primeiras histórias dos quadrinhos agora, você vai ver, principalmente Homem-Aranha, X-Men, toda essa galera, você iria ver como eles são. É uma história muito flat, né? É muito cara bom, cara mal, né? As coisas começam a ter um pouquinho mais de nuance ali com a Marvel em determinado momento. Os quadrinhos do Aranha brincam muito com isso, né? Tipo, esse cara é o vilão, mas ele tem um motivo pra se tornar um vilão, né? Ele começa a brincar um pouco mais com essa área cinza, mas isso só vai virar algo mais forte mesmo ali a partir da década de 70, né? Então, isso é uma coisa que ela vai ainda se desenvolvendo, né? Mas pra quem já pegou as histórias clássicas dos Vingadores, histórias clássicas do Capitão América, histórias clássicas do Batman, elas são muito straight to the point, né? Muito reta, né? Não tem muito floreio, até porque os quadrinhos durante muito tempo eram feitos pra criança, ponto. Era um produto pra criança, não era um produto pra adulto. Ele não tava tentando fazer um tratado social, né? E aí, o que vai acontecer? E também tem uma parada muito importante da gente entender, que é a figura do próprio Stan Lee, que a galera joga a responsabilidade nas costas do Stan Lee. E eu sinto dizer pra vocês, mas o Stan Lee é uma figura muito carismática, o Stan Lee é muito legal, o Stan Lee tá por trás de várias criações importantes, mas o Stan Lee, ele não é essa Coca-Cola toda que a gente lê não, tá? Ele não é essa Coca-Cola que a galera fala tanto não, né? Tem vários livros que eu já li sobre quadrinhos que falam justamente sobre como o Stan Lee, em diversos momentos, ele era meio pau no cu. O Stan Lee tem várias brigas com diversos autores famosos que são putos com eles, né? Porque o Stan Lee, ele era um cara que tomava pra ele muitas das criações de quadrinhos. O Stan Lee, ele era muito ligado ao dono da própria Marvel na época, né? Então o Stan Lee, ele não tinha muito, como é que eu posso falar, carinho pelas coisas. Pra ele era um negócio, né? E o próprio Stan Lee, ele tinha uma parada que foi inventada na época, que é o Marvel Way, né? O jeito de fazer quadrinhos da Marvel, que o quadrinho simplesmente, o Stan Lee simplesmente inventava assim uma linha. Ele escrevia assim, ó: e aí o Homem-Aranha luta com o Dr. Octopus. Pá, isso aqui é 3 páginas. E mandava pros desenhistas. E muito do trabalho dos desenhistas, às vezes era mesmo que tem que fazer o roteiro, explicar, identificar, fazer tudo bonitinho ali e tal. Então dizem que boa parte das histórias que tem do Dítico, do Kirby, muitos deles eram escritos por eles e não pelo Stan Lee, né? O Stan Lee, ele dava mais um traço por cima do que estava acontecendo. Então, isso dava um quebra-pau muito grande, né? Dentro das próprias histórias. Então, o Stan Lee, né, não era esse cara tão maneiro assim quanto a galera curte, né? Tipo, então tem uma parada muito dessas questões das versões das histórias. E o Stan Lee, ele é conhecido mesmo por ele estar sempre reescrevendo a história dele, né? Por estar contando o que é conveniente ele contar a cada época, tal. Mas aí, a gente precisa entender o que foi acontecendo com o tempo. Com o tempo, várias das histórias, conforme elas foram crescendo, e a audiência, né, e os leitores dos quadrinhos foram crescendo e continuaram acompanhando os quadrinhos. Óbvio que eu tô resumindo muita coisa aqui, tá, gente? Se quiserem saber mais dessa história, acho que o Rino fala um pouco disso. Tem uma galera que é muito boa que fala sobre isso na internet, né? Eu recomendo sempre o Rino, porque ele é muito brabo pra contar a história das coisas, assim, gosto muito do conteúdo dele. Mas, qual que é a grande parada? Conforme os quadrinhos foram crescendo e as histórias da galera a galera foi se tornando mais criteriosa com as coisas, os quadrinhos foram amadurecendo, né? Então você vai ver histórias, como por exemplo o arco do
do Arqueiro Verde com Lanterna Verde, onde eles vão falar sobre os direitos civis norte-americanos, que na época foi um bagulho muito pesado. Eles vão falar sobre... O Pipoca Nanquim desmentiu todo um documentário que eles lançou pra homenagear o Stan Lee. Cara, porque é a história que a galera tá contando, velho. A galera não vai contar isso. Gente, você vai ouvir a história da Disney, do Walt Disney? A Disney nunca vai contar a história e falar assim, sabe o Walt Disney? Ele meio que odiava judeu, né? Você nunca vai ouvir essa história da Disney. Você nunca vai ouvir a história da Ford? Sabe a Ford? Gente, vocês manjam a Ford? A marca de carro Ford? Vocês devem conhecer, né? Sabe o Henry Ford? Que todo mundo adora usar em palestra de coach, que a galera gosta de usar em palestra motivacional. Vocês conhecem o Henry Ford, né? Tá. Sabe quem conhecia muito bem Henry Ford? Adolf Hitler. E sabe quem o Henry Ford conhecia muito bem também? O Adolf Hitler. Um era fã do outro. O Henry Ford era conhecido por ser um dos maiores disseminadores de ideais nazistas fora da Alemanha, condecorado pelo nazismo. O Henry Ford, 30% dos caminhões que foram usados pelos exércitos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial foram feitos pela Ford, enquanto a Ford nos Estados Unidos estava fazendo campanha para que os Estados Unidos não entrassem na Segunda Guerra Mundial. Você vai na história da Ford agora, vê se lá tem a história da Ford, alguém falando, o Henry Ford, esse cara que era super amigo dos nazistas, ninguém vai contar essa história. Não, Henry Ford, esse cara, super gente boa, né? Ele é um cara super tranquilo, ajudou aqui no Fordismo, na criação, papapá. Então, bicho, é assim, a galera conta a história que é conveniente contar pro futuro, né? Do Stan Lee olha que velhinho bonzinho, cara, super integrado nos movimentos sociais, super pensado nas paradas, né? Então, assim, ele não era esse cara, ele não era esse cara. O Stan Lee não era esse cara. O Stan Lee era o cara de ganhar dinheiro. O Stan Lee sempre foi um bando de ganhar dinheiro. Mas, dito isso, ele tinha um talento muito grande pra reconhecer bons personagens, boas histórias, bons criadores. Ele era meio que o Steve Jobs dos quadrinhos, né? Porque o Steve Jobs é outro, né? Então, não, se eu falar da Adidas, vocês vão ficar malucos. Gente, vocês estão loucos. A Adidas só fazia lança-míssel pra destruir tanque de americano, né? Que é um bagulho de louco, né? Então, e tudo isso é só você dar dois cliques no Google, você já encontra, né? Só que o que acontece com os quadrinhos e que vai acontecendo com o tempo, né? Conforme as histórias vão amadurecendo, a necessidade de você ter histórias mais complexas acontece. Antes, um bagulho que é muito louco de você ler numa história em quadrinhos é você ler que muitas histórias elas começavam e terminavam na própria história, né? Se você ler a Guerra Kree-Skrull dos Vingadores, que é considerado um dos maiores arcos dos Vingadores, cara, você lê ela numa cagada, né? Você faz assim, ó. Né? Caralho, acabou. Acabou, li tudo, né? E aí, com o tempo, você começa a ter histórias mais elaboradas, você precisa de personagens com mais contexto. E a partir dos anos 70 e 80, você começa a ter uma leva de autores mais sérios e que fazem um trabalho muito melhor com os quadrinhos, né? Então você começa a pegar os X-Men e a galera começa a encontrar nos X-Men que já tinha esse elemento de preconceito. Então, falando assim, esse preconceito aqui que a galera não tá usando, existe um viés racial. Existe aqui um viés que dá pra gente puxar. Os X-Men, eles tratam muito sobre questões de preconceito, sim, né? Você tem o arco de HQs Deus Perdoa o Homem Mata, dos X-Men. Você tem toda uma saga, todas as questões que aí sim começam a entrar esses elementos, essa figura mais Malcolm X, mais Martin Luther King, e até mesmo o jeito que as pessoas falam de cada um Malcolm X e Martin Luther King é meio deturpada, né? Então aí você começa a botar mais essas questões políticas, as próximas repaginações, a galera já começa a botar mais esse viés político, viés de identidade, até mesmo os Ultimate X-Men entra muito nessa questão de militância mutante. Você começa a ter aí depois, quando tem o arco da Dinastia M, isso acaba tendo as coisas. O próprio Ciclope acaba se tornando um revolucionário, né? Ele acaba se tornando um cara quase psicopata, né? Das ideias em alguns arcos deles. Isso começa a ter um amadurecimento, você começa a ter outras histórias trazendo outras coisas. Então você tem o Frank Miller trazendo uma densidade maior pra personagens como Batman, o Demolidor. Você começa a ter a questão de luta de classes nas histórias do Batman, que não existiam antes, entendeu? Então o que acontece? Você tinha antes uma história que ela não tinha tem gente que acha que o Capitão América é só um milico, né? Então, por exemplo, no começo, o Capitão América, nas primeiras histórias, ele era um viés de propaganda de guerra. Ponto. Com o passar do tempo, as pessoas olham e falam assim, isso daqui não funciona. Como que a gente dá mais bagagem, mais forro pra isso? E aí você pega o movimento da contracultura, você pega o movimento pós-guerra do Vietnã, você pega um monte de coisa que tá acontecendo, depois você tem os movimentos ali da Guerra do Golfo, da Guerra do Iraque,
Você vai ler A Queda de Murdoch, né? Tem o Capitão América tá lá, né? Tem aquele cara que toma as pílulas e tem a metralhadora, que eu sempre esqueço o nome dele. Pô, aquilo ali tem todo um contexto do pós-guerra, um contexto muito parecido com o Rambo. Então, isso era uma parada que a galera foi inserindo, entendendo que o Capitão América podia ser uma discussão sobre nacionalismo, sobre patriotismo, sobre presença de soldado. Você vai pegar uns caras. Aí nos anos 2000, que pra mim é um dos melhores momentos dos quadrinhos, uma galera que era da literatura, ela acabou. Os anos 90 foram muito ruins pros quadrinhos, né? Foram muito ruins, assim. Então foi um ponto muito baixo, né? Teve a ascensão da Image, você teve os quadrinhos sendo muito esvaziados de histórias, era muita imagem acima do conteúdo, afastou muitos leitores. Então nos anos 2000, tanto Marvel como DC começaram a recorrer a outros autores para trazer um pouco mais de forro para suas histórias, né? Então você tem a chegada de um cara como o Brubaker, que é um cara que ele é um autor de livros, que chega no quadrinho do Capitão América e fala assim, cara, vamos falar aqui, irmão, de volta de soldado, vamos falar de PTSD, vamos falar de guerra, vamos falar de... Então assim, você vai tendo uma galera ali nos anos 2000 que vai dando um forro maior ainda. Então, assim, onde tem essa questão de política, de questão social nos quadrinhos muito forte, é nos 70 e 80, que tem muito crescimento. Os anos 90 vira uma bagunça, né? Os próprios X-Men, que tinham muito essa questão social, deixa de lado, assim, começa a vir umas sagas mais bagaceiras, vira saga do Massacre, vira a saga do... Era do Apocalipse, que não vou negar que eu me divirto muito, mas vira qualquer coisa também. Tem a saga do clone do Homem-Aranha. O próprio Homem-Aranha perde um pouco dessas histórias mais pé no chão que ele tinha e tal. Mas aí, quando vem os anos 2000 de novo, você começa a ter mais autores ferrados vindo. Pá, pá, pá. Os anos 2000 pro Justiceiro... Puta, não, Brian Michael Bendis era um bom também. O arco do Justiceiro que tem ali nos anos 2000, que é da série Marvel Knights, do Garth Ennis. Nossa, cara. E a gente tá falando de uma galera que era muito foda nessa época. O Garth Ennis, o Warren Ellis, a gente tá falando do Neil Gaiman, não tem muito... Infelizmente, o Neil Gaiman era brabo. O próprio Mark Millar tinha histórias muito boas. A gente tá falando de uma galera que veio muito forte nos anos 2000 e foram construindo histórias fodidas, umas atrás das outras. E aí sim, eles começam a botar muito mais um forro por trás desses personagens, né? Então tem muita coisa ali dos anos 70 e 80 que começou a ser... É como se você pegasse um bonequinho de pano que você usava pra brincar, e fala assim, não, mas deixa eu dar um contexto pra esse cara, deixa eu dar uma história pra ele, deixa eu pegar... Pô, o Sentinela, pra quem gosta de quadrinhos, é um exemplo muito disso, né? Você tinha um personagem que ele era um personagem raso, vazio, né? É um personagem bobo, né? Uma cópia ruim do Superman, que alguém olha e fala assim, não, eu vou dar uma história diferente pra esse cara. E vira uma puta história psicológica, vira uma puta história de aprofundamento, de saúde mental, de depressão, de esquizofrenia. Então você, uau, você fala, caralho, que bagulho foda que é isso, sabe? Então é muito disso, assim. Então, quando a galera fala, pô, os X-Men sempre foram sobre isso, talvez não tivesse sido sempre sobre isso, né? Mas com o passar dos tempos, essa questão de viés político, de trazer elementos da vida real, tudo, isso sempre aconteceu. E os quadrinhos, eles sempre foram um pouco desse reflexo do que estava acontecendo no mundo, tá, gente? Sempre aconteceu. Se você for ler as histórias dos anos 70 e 80, eles refletem a roupa da moda, eles refletem os costumes da moda, os comportamentos e tudo. Então, tudo que tá em comportamento na moda daquela época, do consumo daquela moda, é refletido nas histórias em quadrinhos ou nas histórias da cultura pop. Então, o que a gente olha hoje é um conceito muito foda, ele poder ser o mais poderoso, mas que se sabota toda vez, meio que qualquer pessoa passa na atualidade. O Sentinela, pra quem lê, é bom pra cacete. O Moonlight, pô, o Moonlight era um personagem fraquíssimo. Fraquíssimo, tá? E aí quando você começa a pegar ali os anos 2000, que a galera olha e fala assim, não, vamos dar um contexto pra esse personagem? Porra, velho. O Cavaleiro da Lua vira um puta personagem foda. Mas por quê? Porque os caras começaram a dar forro pra ele, né? Tanto que a Marvel é muito louca, assim. Você vai ler a biblioteca histórica de alguns personagens da Marvel, é ruim. Você olha e fala, legal, né? É quadrinho dos anos 70, é fraco, né? Vou ler aqui os clássicos do Pantera Negra, né? Agora, se lê as histórias um pouco mais atuais, você fala, não, essa história é braba, né? Essa história é braba.
Então, porque no começo era uma história de lutinha, de bonequinho, de personagemzinho e tal. Tinha uma coisinha ou outra ali um pouquinho a mais? Tinha uma coisinha um pouquinho a mais transgressora? Tinha, porque era da época, né? Mas assim, o que foi dando peso mesmo, assim, foi esse descontexto, foi a própria audiência crescendo e exigindo histórias mais maduras, exigindo novas coisas, a galera querendo histórias melhores. Os anos 80 foram muito importantes pra isso, né? Porque foram as pessoas queriam histórias mais adultas, né? A galera que cresceu com histórias de quadrinhos, olhou e falou assim, pô, eu queria uma coisa pra mim. E aí você recebe Asilo Arkham, você recebe Dark Knight, você recebe Born Again, você recebe um monte de coisa foda, né? Dos quadrinhos que veio por isso, né? Já surgiu assim? Não. Mas foi moldado com o tempo. E aí a gente tem que olhar pra construção que foi feita ao longo do tempo. E aí, amigo, tem clássicos do Pantera Negra? Não tem, né? E aí eu acho que assim, é o que a gente precisa olhar como um todo, né? E assim, os X-Men, eles são uma história pra falar de minorias, ponto. Isso você não consegue negar. E foi usado infinitamente, várias vezes nos quadrinhos, sabe? Isso aí não tem como você negar. E qualquer tipo de minoria. Então assim, então você vai vendo que isso foi sendo ali, eles sempre sofreram preconceito, aí eles foram refletir ali os direitos civis na década de 70 e 80, quando isso entrou no viés. Nos anos 2000, quando o Bryan Singer vai fazer X-Men 1 e 2, Bryan Singer, que é gay, ele usa os X-Men, né, como uma analogia a você sair do armário pros seus pais. Isso existiu, sabe? Isso existiu, tá lá. Você fala com esses autores, você é muito que eles falando. Talvez não tivesse lá da raiz do começo, mas eles encontraram naqueles personagens um jeito de você... Cara, eu consigo colocar coisas nesse personagem, eu consigo colocar camadas ao longo do tempo, eu consigo ir sofisticando essa história ao longo do tempo. O Superman, quando ele surge, ele é Jesus Cristo, né? Ele é a figura messiânica do Jesus Cristo? Não, não é, na sua primeira aparição. Mas com o passar do tempo, conforme você vai tendo novos autores trabalhando, novos autores refletindo sobre o trabalho de outros atores antigos, eles começam a olhar e falar assim, pô, tem uma coisa muito forte aqui, né? Pô, um cara que é enviado de outro mundo pro nosso, pra salvar a população, é um cara que ele tem que lidar com os poderes dele ao mesmo tempo que lidar com as pessoas, ele precisa ter um lado humano, né? Ele é perseguido, ele é taxado. E aí você começa a fazer os paralelos, né? E aí você fala assim, pô, isso aqui é muito um papo grande pra você falar sobre divindade, é sobre você falar sobre cristianidade, é sobre você falar sobre Deus, é sobre você falar sobre mortalidade. Então, a cura mutante, pô, total, né? A cura mutante é clássica, né? Então, a cura mutante é a cura gay. Não tem como você não fazer um paralelo, entendeu? Isso existe desde o dia 1? Não. Mas conforme o forro vai sendo criado, conforme o histórico vai sendo criado, porque as histórias em quadrinhos, elas não existem no vácuo, né? Elas não têm um blueprint, elas são criadas ao longo do tempo, né? Então, você pode pegar um momento de uma história em quadrinhos, ela pode ser a coisa mais rasa do mundo, e você pode pegar um arco de uma história em quadrinhos, ela pode ser a coisa mais profunda do universo, né? Depende de onde você pega ela, né? E esse foi o meu momento nerdola do dia, né? Mas eu gosto muito de quadrinhos na sarjeta, então eu me empolguei. Dito isso, X-Men 97 é brabo, tá? Pô, o Mutô Noturno sendo católico é foda, porque ele é perseguido pela igreja que ele faz. Pô, olha isso, olha isso. O Noturno, ele é perseguido pela igreja que ele segue. Tem uma história que é justamente sobre isso, né? Sobre o padre que segue ele, que fala que ele é o diabo, que ele é o demônio, que ele tem que ser expurgado, que ele tem... E ao mesmo tempo ele é cristão, e ele acredita na palavra, e ele fica tipo, caralho, mas eu sou isso, eu gosto disso, eu sigo isso, então ele tem que bater nisso, assim. Pô, é foda, mano, é foda. É uma história muito braba, assim. É um dos meus personagens favoritos, né? E aí eu tenho que ouvir o Rafa Camargo falando que ninguém se importa com o Noturno e ele era um personagem ruim que ninguém liga dos X-Men, né? Porra, cada uma, né? Esse que você acabou de assistir foi um corte das lives que eu faço aqui no meu canal todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos. Não esquece de curtir, compartilhar e assistir ao outro corte que a gente deixou aqui do lado. Valeu!